É possível salientar que em 25 anos de presença portuguesa na União Europeia, as condições materiais e sociais dos portugueses, bem como as condições económicas, melhoraram substancialmente. Em termos de condições materiais e sociais, melhorou radicalmente a infraestruturação básica, a infraestruturação viária, na medida em que, com a sucessão de quadros comunitários de apoio, se passou de um ciclo de governação, designadamente de governação municipal e local, mais orientado para a satisfação de necessidades básicas, a satisfação de necessidades de infraestruturação, para um ciclo de governação orientado para questões de uma outra geração e que, em termos de qualidade de vida, nos aproximam substancialmente muito mais daquilo que são os padrões dos nossos parceiros da União Europeia, quer daqueles que já lá estavam quando Portugal chegou, quer daqueles que se juntaram à União entretanto. O balanço que tem que se fazer para a economia portuguesa da integração europeia é um balanço muito positivo. E eu diria que as consequências, as diferenças da economia portuguesa passados estes 25 anos manifestam-se fundamentalmente em três grandes tópicos. Em primeiro lugar, no facto da economia portuguesa se ter tornado uma economia muito mais aberta. Em segundo lugar, de se ter tornado numa economia muito mais moderna. E, em terceiro lugar, de ser uma economia muito mais qualificada. Portanto, como se vê, eu estou a apontar três domínios, o da inserção no espaço internacional, o da modernização das infraestruturas, das formas de circulação de bens, de mercadorias, da recepção de influências externas e, em terceiro lugar, o da própria qualificação, e aqui estou sobretudo a pensar nas pessoas e nos processos coletivos. Portanto, dizia eu, estou a apontar três pontos em que assinalo essa natureza muito positiva da integração. Por um lado, à cabeça, enfim, teve obviamente aquela ideia de que Portugal passar a pertencer a um espaço de comunhão de Estados, digamos assim, de envolvimento de vários Estados, significou, desde logo, uma maior possibilidade de liberdade de circulação da própria mão de obra. E, portanto, independentemente, obviamente, os portugueses já terem de ser um país de imigração já desde os anos 60, portanto, estarem em França, estarem noutros países, estarem na Suíça, estarem noutros países, o facto de terem aderido à União Europeia potenciou esse espaço, de mobilidade, e apesar de Portugal só ter aderido ao espaço Schengen em 1991, o espaço que foi criado em 85, que foi formalizado, entrou em vigor em 95, e, portanto, esse era um fator. Por outro lado, um outro fator que, de certa maneira, podia ter impacto ao nível dos mercados de trabalho foi, nomeadamente, obviamente, a questão dos fundos estruturais. A grande onda, as grandes massas, os grandes pacotes, se assim se pode dizer, de fundos estruturais foram um elemento decisivo ou foram um elemento importante para a modernização do país. Mas foram talvez mais, de facto, para o plano das infraestruturas, das estradas, dos espaços físicos e, porventura, não tanto para o espaço das questões do trabalho, do mercado de trabalho, da modernização do mercado de trabalho. Foram realizadas, de facto, ações de formação, mas é também curioso que é neste domínio dos fundos estruturais e das ações de formação que também houve várias notícias na sociedade portuguesa de fundos mal geridos, de ações mal executadas, de corrupção, inclusive, que, de certa maneira, constituíram, se calhar, ou se poderá dizer-se, uma oportunidade perdida. Se virmos ao fim destes anos em que medida o direito teve influência, eu poderia dizer que, a par de outras influências, e todos pensam naturalmente desde logo nos fundos estruturais, e portanto todos devemos conhecer a importância que o FEDER, o FEAG Orientação, portanto o Fundo Social, todos eles tiveram no nosso desenvolvimento, mas eu tenho sempre a noção bem clara de que, a par desse apoio que foi dado e que foi, penso eu, que em grande medida bem utilizado, há uma influência enorme que resulta da nossa aproximação jurídica dos demais países. Não vou, portanto, entrar em grandes pormenores, mas poderei dizer que grande parte da nossa legislação é influenciada pelo direito comunitário. Portanto, o orçamento representa pouco, também voltando à parte financeira, cerca de 1% do orçamento, portanto, cerca de 1% dos PIBs dos países, mas geralmente a Europa é um Estado, uma entidade reguladora e tem uma importância enorme no modo como tudo se desenrola nos vários países.
E aí é fundamental ser membro participante. Gostava de sublinhar essa nota também. Porque, sendo a União Europeia de longe o maior bloco económico do mundo, tem o maior PIB do mundo acima dos Estados Unidos, e sendo de longe o maior bloco comercial do mundo, somos mais abertos do que os Estados Unidos, e muito mais, naturalmente, depois os países autoritários que vêm a seguir, é fundamental ser participante neste bloco que está aberto a todos os pontos do globo. E nós, sendo membros, somos participantes na elaboração da legislação, quer no Conselho, quer no Parlamento, quer, naturalmente, com a participação da Comissão, que tem a iniciativa, e somos, por outro lado, participantes em plena igualdade nos tribunais do Luxemburgo, que julgam qualquer infração possível. Portanto, estando na União Europeia, estamos numa entidade que tem uma importância enorme em termos mundiais e, por outro lado, sendo membros, somos participantes na elaboração do direito e na aplicação do direito, que penso que é da maior relevância. Em pouco tempo, no espaço de precisamente 25 anos, de uma geração, mudou-se radicalmente. Portugal conseguiu, por exemplo, em termos de mortalidade infantil, qualquer coisa extraordinária. Deixar de ser o último na Europa para hoje ter taxas de mortalidade perfeitamente idênticas aos países mais desenvolvidos, nomeadamente a Suécia, e sobretudo aqui a região centro do país, que é uma característica. Ou seja, conseguimos em 25 anos aquilo que outros países levam 100 anos a fazer, ou levaram 100 anos a fazer. Isto é um aspecto que mostra algo muito importante, que à partida, nós quando queremos mudar algo, até somos capazes de mudar de uma forma radical e muito rápida. Foi o que aconteceu, felizmente. Isto, enfim, tem a ver com muitos fatores, tem a ver, sobretudo, com a política de saúde que, entretanto, foi desenvolvida e bem. Aliás, é uma das nossas coroas de glória e que continua a ser e que espero que venha a continuar, não obstante realmente algumas ameaças ao nosso Serviço Nacional de Saúde, com todas as consequências que daí poderão ocorrer em termos de segurança e em termos de prestação de cuidados, mas como eu estava a dizer, de facto, essas mudanças que ocorreram nesse período são reveladoras de uma política muito boa, muito bem construída, muito bem elaborada, por pessoas, de facto, que sabem fazer política, neste caso de saúde, e que culminou realmente com este desidrato, que é diminuir uma das facetas que caracteriza os povos terceiro-mundistas, que é a mortalidade infantil elevada. O grande desafio, eu penso que reside neste momento aí, que é o desafio da quantidade foi vencido, digamos que a escola neste momento tem toda a gente e, de facto, isso tem a ver com a entrada na Comunidade Europeia. Porquê? Porque, de facto, a Comunidade Europeia quer números, quer sucesso, o índice de sucesso é avaliado pela quantidade de pessoas que progridem na carreira, digamos, académica, que chegam ao 12º ano neste momento, que vai ser o patamar, digamos assim, e, portanto, quer números, quer que toda a gente suba esse escalo, digamos assim, esse patamar. O que é certo é que se essa batalha poderemos dizer que está vencida, eu acho que falta a batalha maior, que é a missão da educação, digamos assim, que é a questão da qualidade. Porque será que toda a gente, apesar de todas as crianças, apesar de termos chegado ao 12º ano, quase todos, digamos assim, isso ainda não é verdade, mas será que isso quer dizer que sabemos todos ler, escrever e pensar de forma diferente, de uma forma mais crítica, participativa? Eu penso que todos duvidamos disto, não é? Em matéria de ambiente, tivemos, de facto, muitas orientações que foram determinadas por este novo enquadramento europeu, embora também tenhamos tido algumas ações por iniciativa própria. Por exemplo, a legislação do ruído é sempre um exemplo que gostamos de mencionar na área de ambiente como sendo, enfim, uma matéria elaborada por Portugal com alguma iniciativa e também com alguma inovação. Mas já há muitos outros aspectos, e sendo que não posso deixar de mencionar a questão da cidadania, portanto, e tudo o que tem a ver com a própria participação pública ativa nos processos de decisão. Portanto, estes códigos de boas práticas rapidamente se estenderam ao planeamento, ao ordenamento do território e também levaram, enfim, porque na base, enfim, o relatório de Brundtland, portanto, o tratado que concebeu o chamado desenvolvimento sustentável enquanto conceito transversal à sociedade e às políticas públicas, nasce de facto em 87, portanto, quase, digamos, contemporâneo com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e, portanto, isso também obriga
a um Estado muito mais transparente, mais aberto em termos de políticas públicas. Nos anos 80 houve um fenómeno interessantíssimo em Portugal, que é o ginásio abre-se a uma maior comunidade. Primeiro por uma cultura do corpo, de uma melhor aparência. As mulheres passam a entrar nos ginásios em termos de igualdade com a população masculina, o que é importante. E, na sequência dessa cultura por uma melhor aparência, dado também a envolvência económica que se vivia em Portugal nessa altura, há o início de uma política de promoção para a saúde que atualmente é de extraordinária importância. Essa promoção para a saúde passa por nós sabermos atualmente que a atividade física é um dos melhores fatores para prevenir a maioria das patologias que são consequência da sociedade em que vivemos, como diabetes, obesidade, hipertensão arterial, entre outras. E nessa sequência apareceram também ligações da atividade física a outras áreas, como por exemplo a medicina. Hoje em dia, a atividade física é vista como uma parte da medicina preventiva. Se quisermos começar por destacar um aspecto que caracteriza de uma forma geral o estado ou a evolução das artes em Portugal nos últimos 25 anos, ou 30 anos, se quiser, eu destacaria este. A internacionalização da produção artística portuguesa e a emergência da contemporaneidade na arte em Portugal. E estes dois aspectos, que no fundo são apenas um, têm uma principal origem, que é anterior a estes 25 anos de que estamos a falar e que tem que ver com a mudança radical da sociedade portuguesa em 1974. De facto, depois do 25 de abril de 1974, a sociedade portuguesa, o país mudou completamente. Do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista económico e do ponto de vista cultural, naturalmente. Não era possível, na sociedade anterior ao 25 de abril, haver este fator de internacionalização e a contemporaneidade era coisa que estava absolutamente fora das fronteiras de um país pequeno, isolado, provinciano em muitos aspectos. Os cientistas portugueses que fazem, e os professores, os docentes que fazem investigação científica e tecnológica, no fundo estão hoje a trabalhar em circunstâncias de uma certa normalidade. Somos visitados por colegas, por equipas, os projetos europeus, por exemplo, implicam reuniões diversas, muitas reuniões por ano, em que os nossos alunos de doutoramento fazem parte desta vivência em equipas internacionais. Isso garante qualidade, garante que a cada momento nos comparamos com o melhor que fazem nas outras universidades e na indústria europeia. E isso é a melhor garantia, essa internacionalização é a melhor garantia que o produto do desenvolvimento científico e tecnológico feito por cientistas portugueses está ao melhor nível europeu e internacional.